Olá, acadêmicos do curso de matemática. Estamos novamente aqui com mais uma disciplina. Hoje, a disciplina de lógica matemática. Uma disciplina gostosa, uma disciplina que vai trabalhar realmente com o raciocínio, às vezes mais com o raciocínio rápido, por isso que a gente chama de lógica matemática, do que às vezes com operações matemáticas que vocês já vão trabalhar ou já trabalharam no nosso curso. Teremos aí disciplinas de cálculo, disciplinas de física, mas essa a gente vai trabalhar mais com os conceitos, ou seja, vai ser aquela disciplina para tentar desenvolver junto com vocês aquele raciocínio rápido, raciocínio lógico, para você ler uma questão, você ler um problema e já ter a resposta aí na ponta da língua, beleza? Pessoal, nós temos aí a nossa primeira aula, é a teoria dos conjuntos, tá? Primeiro capítulo do nosso material complementar, nosso material didático, que vocês também já vão ter disponível aí na nossa plataforma. E a gente vai começar a trabalhar nessa aula alguns conceitos que, na verdade, vocês já viram durante os estudos de vocês. A gente vai rever nessa primeira aula para que depois a gente possa estar inserindo alguns conceitos que, por algum motivo, vocês não viram lá no ensino médio e no ensino fundamental, mas sempre linkando aqueles conceitos básicos. Eu sempre digo o seguinte, para que essa disciplina tenha um bom aproveitamento, é sempre bom estar olhando aqueles conceitos básicos que até então a gente pensa, não, isso não vale nada, na hora que precisar eu lembro, mas é sempre bom estar com eles em mente. Vamos lá? Pessoal, nós vamos começar a nossa apresentação da disciplina e a gente vai discutir, a gente vai comentar o que vai ser visto na nossa disciplina. Nessa primeira aula, ou nessas aulas que a gente vai estar disponibilizando para vocês e no material didático, nós vamos trabalhar aí, resolver problemas envolvendo a teoria dos conjuntos. O que seriam essas teorias dos conjuntos? A princípio, utilizando aquelas operações, adição, subtração, complementar, conjunto finito, infinito. Então vai ser isso aí que vai ser abordado nesse tema. Nós temos também reconhecer uma proposição, né? Isso a gente vai discutir quando for pertinente a nossa aula, que a gente estiver gravando aqui com vocês, para que vocês possam entender legal como que seria isso daí. Resolver operações com os conectivos utilizando a tabela verdade. Essa tabela verdade, principalmente para aqueles que já prestaram concurso ou que vai prestar concurso, ela vai ser interessante. E isso, às vezes, não é repassado lá no ensino médio, no ensino fundamental, de uma forma que os nossos alunos, quando eu falo nossos alunos, é porque também serão alunos de vocês, ou se já não são, porque eu sei que muitos já têm uma formação, está fazendo uma complementação aí na matemática, para que vocês possam repassar esse conceito. Olha, nós temos também aí, representar em forma de tabela verdade o resultado das proposições. Então a gente vai pegar e juntar aqueles dois primeiros itens que nós vimos, e tudo, e representar isso na forma de uma tabela, que também é bem tranquilo. Vocês vão ver que é bem legal estudar isso daí. Identificar os tipos de argumentos. A gente vai classificar isso daí, esses argumentos, como que essa proposição vai acontecer, como que ela pode ser resolvida, como que esse problema teria uma solução assim mais, vamos dizer assim, um pouco mais rápida, sem evitar aquele transtorno, aquele monte de cálculos que a gente acaba aqui fazendo, beleza? Pessoal, quando a gente começa a analisar somente a teoria dos conjuntos, a gente tem que lembrar ou recordar alguns símbolos. Esses símbolos são importantes. Mas esse símbolo é tranquilo, eu sempre me lembro, Mas quando você precisa dele lá no ponto X de uma questão para você identificar ou classificar, peraí, esse símbolo significa pertence ou não pertence, contido ou não contido. Então a gente vai recordar alguns aqui durante as nossas aulas, a gente vai discutindo e dando ênfase naquilo que for mais importante, beleza? Então veja só, nós temos aí, olha só no slide aí, nós temos o símbolo de pertence, olha aqui, ó, pertence, não pertence, contido, ou está contido e não está contido, contém e não contém. Esses 4 símbolos aqui, pessoal, são uns que o pessoal mais confunde, principalmente contido e contém. União, interseção, implica, esse símbolo também ele é muito utilizado quando você está definindo uma relação ou um teorema matemático. Se, somente se, também é uma nomenclatura ou um símbolo que vocês vão utilizar bastante. Tal que, esse tal que, pessoal, muito importante. O pessoal geralmente utiliza o tal que com a barra um pouco deitada. Está errado? Não está correto. Mas assim,
devido a algumas literaturas já trazerem dessa forma, então acaba que você assumindo esse símbolo dessa forma. Mas geralmente se utiliza, tá, essa barrinha sempre com um ângulo de 90 graus, ou seja, inclinadinha. Esses 3 pontos e assim por diante, quer dizer, quando você quer determinar uma sentença, você coloca esses 3 pontos, quer dizer que você vai classificar e dizer para a pessoa, olha, se você continuar nesse mesmo processo, você vai ter ou resultado similar ou algo análogo ao que a gente viu anteriormente. O cardinal de A, né, que é esse símbolo aqui, conjunto vazio, qualquer que seja, e existe. Claro que também faltou aqui o não existe, né, que a gente acaba aqui trabalhando muito. Então, esses são alguns dos símbolos que a gente vai estar trabalhando durante a nossa disciplina. Vão ter mais? Vão. E a gente vai inserindo eles de acordo com os conceitos. Pessoal, na teoria dos conjuntos, nós temos o seguinte. Entende-se por conjunto todo argumento bem definido de coisas e objetos, pessoas e etc. Então, quer dizer, quando você tem um conjunto ou algo que você agrega mais de um elemento, se isso aí é uma relação, né, você tem um conjunto. E aí você pode ter um conjunto de pessoas, de nomes, de cidades, de frutas. Então, esse conjunto vai ser de acordo com a relação que você tem ou que você obteve para definir, ok? Dentro dessas teorias do conjunto, nós temos os exemplos de conjunto, que foi o que eu falei, olha, alunos do 5º período de matemática. É um conjunto. Se eu for misturar os alunos do 5º e do 6º período, quer dizer que aí o meu conjunto ficou maior. Ou seja, ele possui uma maior quantidade de elementos. Mas eu posso identificar isso separadamente, que depois a gente vai analisar isso também como subconjuntos. Carros da marca Ford, ou torcedores do Vasco, inclusive, tá, pessoal? Vamos torcer para o Vasco, que o Vascão está difícil, hein? Vamos lá. Pessoal, elementos de um conjunto são todos os objetos que compõem. Quer dizer, se eu tenho os alunos do 5º ano, a quinta série ou 5º ano da minha escola seria o meu conjunto. Os elementos são cada aluno ou cada um dos alunos que pertence a esse conjunto. Exemplo aí, olha, dentro de um conjunto das vogais. Esse é um conjunto finito, porque você só tem o A, E, I, O e U. A gente vai ver isso com um pouco mais de ênfase. Depois, dentro do conjunto dos alunos de uma escola, temos. Aí nós podemos classificar eles por nome, podemos classificar eles por idade, né, por cor do cabelo. Então, quer dizer, eu posso identificar os meus elementos de acordo com as características que eu quero determinar ou que eu quero definir o meu conjunto. Beleza? Isso aí é claro que vocês estão fazendo a gente está aqui fazendo uma pequena revisão, isso aqui tudo vocês já estão, vocês já sabem, porque vocês já viram isso aí durante a trajetória de ensino de vocês. Aí tem uma coisa interessante, né? Você sabia que a ordem dos elementos altera a representação, mas não altera o conjunto? Né? Às vezes você muda a ordem dos elementos ali, e você, mudei o conjunto. Não. Se você mudar só a ordem dos elementos, o seu conjunto permanece o mesmo. Só a representação gráfica ou a representação numérica dele, ou o diagrama dele é que ficou diferente. Mas o seu conjunto tem a mesma, ele continua sendo o mesmo, ok? Aí nós temos subconjunto. O que seria um subconjunto? Bom, sub quer dizer que você tem algo que pertence a algo. Ou seja, um subconjunto é um conjunto que pertence a um outro conjunto. Então nós temos aí uma definição, olha, é dito que um conjunto A está contido em um conjunto B, ou que A é subconjunto de B, se somente se todos os elementos de A pertencem ao conjunto B. Então entra aquela questão do pertence e está contido. Aí tem uma representação, olha, o conjunto A é um subconjunto de B, porque todos os elementos de A pertencem a B. Ok? Olha, como A está contido em B, então podemos dizer que B contém A, que é aquilo que eu falei para vocês, estar contido e contém. Às vezes a pessoa quer dizer uma mesma coisa, só que na hora de lançar ou escrever aqueles símbolos que nós vimos lá no início, dá uma confusão. Então, presta atenção aí, principalmente nas disciplinas que envolvam aí a álgebra, a nossa lógica matemática, isso vai ser importante. Relação de pertinência, quer dizer, pertence ou não pertence. Então tem aí, olha, a relação de pertinência é representada pelo símbolo, esse E, né? Esse E voltado aí. Então você tem, olha, lê-se pertence quando você tiver
esse símbolo aqui. E não pertence quando ele tiver com esse mesmo Ezinho aqui, com esse traço, né, cortando aí. O conjunto universo também vai ser muito importante, a gente vai trabalhar com isso aí, vocês vão ter disciplinas de estatística, probabilidade estatística, ele vai ser importante. Então, o que seria o conjunto universo? O conjunto universo é um conjunto que aceitamos existir de acordo com um certo assunto ou um tema matemático. O conjunto universo é representado pela letra U. Então, se você classificar assim, eu vou trabalhar com os alunos da quinta série, então o meu conjunto universo são os alunos da quinta série. Agora, vou trabalhar com os alunos da quinta série que tenham o cabelo loiro. Então, quer dizer, o meu universo seria os alunos da quinta série, e aí eu teria um subconjunto que seria quem? Os alunos que tenham o cabelo loiro. Exemplo aí, olha, março, maio, é um conjunto dos meses do ano que começam com a letra M. Assim, o conjunto universo representado está aí, ó. X está o quê? X é o mês do ano. O que eu estou dizendo? No ano, quantos meses nós temos? 12, mas que começa com a letra M, março e maio. Então, ele já é o próprio conjunto universo. Ok? Conjunto finito, é aquilo que eu falei. Finito é aquilo que você consegue determinar quantos elementos tem. O alfabeto, se você falar assim, do alfabeto, né, das vogais, ele já é um conjunto finito. A, E, I, O, U, ele já é definido. Se você partir para um conjunto numérico, aí você tem que limitar esse conjunto, ou seja, torná-lo finito. Então, eu tenho dois conjuntos, ó, de 0. Aqui nós temos 0, 1, 2, 3 até o 7. Por que ele é finito para mim? Porque eu estou classificando que o meu conjunto só tem esses elementos. Aqui o alfabeto, esse alfabeto, ele é finito porque eu estou classificando só aqui também. Se eu classificar em relação a outros conjuntos ou outros elementos, aí eu tenho que pensar como seria essa definição. Conjunto infinito é aquele conjunto que você tem infinitos valores que você possa estar atribuindo. Se você colocar os números naturais, né, os números naturais, então, veja que, se você pegar um dos números inteiros, por exemplo, quantos números você pode ter nesse conjunto dos números inteiros? Infinitos. Então, ele é um conjunto, ou classificado no conjunto infinito. Conjunto unitário, esse é clássico, né? É o conjunto que só possui um único elemento, e é indiferente de qual seja a classificação desse elemento, o que vai interessar é como você definiu o seu conjunto e quantos elementos ele tem. Definir utilizando o critério A. Bom, ele tem um elemento, ele é um conjunto unitário. Conjunto vazio é aquele conjunto no qual você não possui elementos, né? Vamos dizer assim. Então tem aí, olha, o conjunto é chamado de vazio quando não possui nenhum elemento. Aí tem um exemplo, né? O conjunto formado por pessoas que possuem estatura superior a 5 metros. Se você analisar isso hoje na nossa realidade, a não ser que apareça aí, né, em alguma emissora, né, mostrando isso para a gente, mas a gente sabe que isso é praticamente impossível. Ok? Uma observação, atenção, o conjunto vazio não pode ser representado dessa forma aqui, ó. Pois o mesmo não indica vazio, e sim a existência de um elemento no seu interior. Então, o conjunto vazio, aqui, você vai representar dessa forma aqui ou dessa, beleza? Operações com conjuntos complementares, né? O que quer dizer um conjunto complementar? O próprio nome, né, já fala. Complementar é algo que complementa outro. Quando você começa a analisar, você tem, seja A um conjunto universo, seja um conjunto A, desculpa pessoal, e um universo U, é chamado de complementar de A o conjunto dos elementos de U, ou seja, do conjunto universo, que não estão em A, no qual será indicado por, olha, complementar de A, C de A. Se você analisar, eu tenho o conjunto universo, ou seja, toda essa parte azul. Dentro do conjunto universo, eu tenho um subconjunto A. Então, quer dizer, qualquer elemento que tiver fora, aqui, é um complementar de A em relação ao conjunto universo. Aí nós temos uma condição, né, complementar de A. X pertence aos universos, ao conjunto universo, mas X tem que ser diferente de A. Aí nós temos um exemplo, seja o conjunto A 1, 3 e 4, B 1, 2, 3, 4 e 5. Determine o complementar de A, de B em relação a A. Veja,
O complementar vai ser quem? Quais são os elementos que eu tenho aqui? Ó, que eu tenho aqui, que eu não tenho aqui. É o 2. Opa, passou aqui, né, pessoal? Passou esse 4, né? É só o 2 e o 5, tá? Desculpa aí, pessoal. 2 e 5. Operações com conjunto, união de conjuntos, você já sabe que a união é você pegar todos os elementos e colocar num único conjunto, ou você agregar um único conjunto. Então, quando você tem esses dois conjuntos A e B, se você fizer a união desses conjuntos, olha só, você vai ter os elementos do conjunto A mais os elementos do conjunto B. Só que os elementos que repetem conjunto A e conjunto B eu não posso repetir no meu novo conjunto. Por isso que ficou aqui em cima, aqui embaixo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, esse 4 e 5 pertencem aos dois conjuntos, mas eu vou analisá-lo ou vou considerá-lo somente uma vez na minha união, ok? Interseção já é o contrário, né? Interseção, o que tem que ter nos dois ao mesmo tempo. Então, se você analisar conjunto A e conjunto B, os únicos elementos que tem nos dois conjuntos é quem? O 4 e o 5, beleza? Conjuntos disjuntos são chamados de conjuntos disjuntos os conjuntos que não possuem mesmo elemento em comum. Possuem nenhum elemento em comum. Ou seja, a interseção entre o conjunto ou os conjuntos são vazios. Então, conjunto disjunto quer dizer, eu tenho dois conjuntos, não tenho nenhum elemento comum, eu posso analisar esse conjunto como um conjunto disjunto. Por quê? Porque eu não tenho interseção, eu não vou ter elemento comum, logo a interseção entre eles, olha aqui, ó, dá um conjunto vazio, ok? Temos um exemplo aí, pessoal. Foi feita uma população, uma pesquisa sobre 3 canais de televisão, A, B e C, em relação à população consultada e com auxílio dos resultados da pesquisa tabelados abaixo, nós temos. Aí eu tenho, olha, o que pesquisou? Telespectadores, A, B, C, que assistem A e C, B e C, A, B e C. Veja, e que nenhum dessas pessoas assistem esses canais. Aí pede, determine o número de pessoas consultadas e as pessoas que assistem o canal C. Bom, vamos fazer um diagrama rápido aí, veja só. Quando você começa a relacionar a todas, olha, que assistem A, B e C, 5, está aqui. Que assistem A, B e C, está aqui. Quando você começa a fazer a diferença entre os conjuntos, analisando conjunto a conjunto, o que acontece? Você começa a eliminar elementos que pertencem a mais de um conjunto. Fazendo essa relação, você vai chegar que o conjunto A, somente o A, 61, somente o B, 142, somente o C, 98. Correto? E aí, no total, ó, que não assistam nenhum, 115. Quando você aplica uma relação matemática simples, veja só, que assistem, né, a todos, veja, quantos que eu tenho? 385. Não é isso? Agora, que assistem somente o canal C, nós temos aí 98 pessoas. Beleza? Pessoal, essa aqui foi uma explanação rápida do nosso primeiro capítulo do nosso material didático. Estaremos postando aulas referentes aos demais capítulos e disponibilizando para vocês. Um abraço e até a próxima.